Olá, tudo bem? Hoje o programa Pontuando vai voltar a falar das telas. As telas, o déficit cognitivo e a crise na educação. A nossa relação aqui é telas com educação. Nós já falamos do vício em telas, nós já falamos dos problemas visuais que isso pode trazer, dos problemas de concentração, dos vícios, da necessidade, da perda de coisas importantes, da falta de foco. Falamos isso em vídeos anteriores. Hoje, numa matéria aqui de Outras Palavras, do Gustavo Gabriel Garcia, que foi publicado no dia 18 de setembro agora, 2024, sob o título Telas, Déficit Cognitivo e Crise na Educação, nós vamos falar sobre isso. Estudos mostram que celulares podem afetar a concentração, a saúde mental e o aprendizado das crianças e adolescentes. Porém, estamos normalizando esse inovacionismo nas escolas, sem uma reflexão crítica do que pode acontecer com esse uso. E o Estado está sendo moroso em promover um debate, porque passa a ser um caso de saúde pública, de certa forma, mas também passa a ser um caso, o que está acontecendo na educação? Ou seja, são dois setores aí, duas coisas a serem avaliadas, intimamente ligadas. É amplamente aceito por especialistas de diversas áreas que o uso prolongado das telas traz muitos malefícios, tanto para a saúde física quanto para o sistema imunológico. Sim, isso aí, até os meus próprios vídeos já tenho comentado sobre isso em mais de uma oportunidade. Pelo menos 2 vídeos ou 3 a respeito disso. Esse seria o quarto. Mas esses efeitos negativos eles são particularmente preocupantes para crianças e adolescentes, que estão em uma fase crucial de desenvolvimento. O uso excessivo das telas está associado a uma série de problemas de saúde física, incluindo fadiga ocular, dores de cabeça, distúrbio do sono e problemas posturais. Passar muito tempo, muitas horas por dia, em frente a uma tela pode levar a cansaço visual, que se manifesta com visão turva, olhos secos e dificuldade de foco. Fazendo um adendo aqui, a visão turva se diz respeito a você ficar demasiadamente com os olhos convergendo para uma determinada coisa e essa coisa é luminosa. E o pessoal não abaixa a tela, a claridade da tela, e muito menos alguns não usam aquele negócio da tela azul dos computadores. O azul é uma cor que, ao ser retirada, ela incide menos profundamente nos olhos, porque a cor azul é a mais energética antes do violeta e do ultravioleta. Então, esse é o motivo da visão turva, um cansaço. O olho seco é porque você pisca menos os olhos, né? E dificuldade de foco é que você passa a ficar disperso olhando tudo que aparece na tela e você não tem foco se você estiver estudando ou lendo alguma coisa. Hoje em dia tem sido difícil ler, porque as pessoas estão acostumadas com coisas rápidas que terminam rápido. Além disso, a postura inadequada durante o uso do dispositivo eletrônico pode causar dores no pescoço e nas costas. A gente tem tendência a fletir a cabeça para frente e modificar a disposição de como que a nossa coluna segura essa cabeça. É como se você estivesse deslocando a posição de uma âncora e tendo que segurá-la fazendo mais força, fazendo força envergado. Para crianças e adolescentes cujos corpos estão ainda crescendo em desenvolvimento de várias formas, esses problemas podem ter efeitos a longo prazo, tanto na visão, quanto nas posturas, quanto nas articulações, etc. No entanto, os impactos negativos não se limitam à saúde física. O uso prolongado de telas também pode afetar o desenvolvimento neurológico e psicológico dos jovens. Estudos têm mostrado que o tempo excessivo de tela está correlacionado com dificuldade de concentração, problemas de comportamento e desempenho acadêmico prejudicado. Além disso, a exposição constante a estímulos digitais pode interferir no desenvolvimento da criatividade e da capacidade de resolução de problemas, particularmente, por si próprios, habilidades essenciais para a formação de cidadãos de uma maneira ampla, conhecer notícia, fazer leitura de coisas que não são ligadas ao seu dia a dia,
Com o aprendizado, você abre a cabeça para aprender outras coisas, porque você adquiriu filtros e competências. Se você está limitando a sua capacidade de ter esse tipo de habilidade, você está se formando um cidadão menos completo, menos capacitado. Em pleno século XXI, onde a tecnologia está cada dia mais avançada, as pessoas adquirem doenças e problemas psicológicos frequentemente. A tecnologia, com os processos de automação, leva as pessoas a assumirem uma vida sedentária, já que a comodidade, a rapidez e a flexibilidade na aquisição de informação diminuem o esforço das pessoas em buscar fontes alternativas de lazer, trabalho e estudo. É verdade, muita gente tem lazer principalmente pela internet, muita gente tem trabalho virtualmente, ou seja, tem ambiente de trabalho, mas leva o trabalho para casa, recebe do artigo e não tem que se deslocar. E quando você tem que pesquisar alguma coisa, você pode fazer uso da própria internet. Isso é um perigo, porque você tem, quase sempre hoje em dia, quando você faz uma pesquisa, você recebe, a princípio, uma comunicação da IA. E a IA, dependendo da complexidade do assunto, ela pode cometer erros. Isso é uma coisa que ainda tem que avançar mais. E ainda assim, ainda que você encontre sites fidedignos com o conhecimento, de repente não é uma coisa muito profunda, você está buscando um resumo. Como ler resenha de livro não é a mesma coisa que ler o livro. Você está lendo a apreciação de alguém. Está sobre a ótica de alguém que leu o livro. Não é que esteja errado. Essa pessoa não está pretendendo te dar o universo do livro. Ler um livro é diferente de ler a resenha de um livro. A resenha de um livro é para te aproximar da leitura, para te dizer as nuances, mais ou menos, muito superficiais do que está acontecendo no livro. Cada parte do livro, cada parágrafo, cada parágrafo, cada interiorização que você faz dentro do livro te abre universos, inclusive de aprendizado, de capacidade de leitura, de aprofundamento. E de conjugar, de formar imagens. Quando você lê a resenha, você não fez nada disso, então você perdeu o aprendizado. É a mesma coisa quando você está conversando com uma pessoa de per si ou quando você está conversando com essa pessoa virtualmente. Conversar de per si, existe um sem número de símbolos imagéticos das posturas, do tipo do rosto, das emoções, das posições dos membros, da conduta da pessoa, mesmo que parada na sua frente, que te traz informações a respeito do que aquela pessoa está falando, seja em que sentido for. Quando você lê o que ela fala, tudo isso fica omitido e você tem tendência a acreditar naquilo que está escrito, né? Dizer eu te amo, escrito, é diferente de dizer de per si eu te amo. São coisas diferentes. É fácil você dizer eu te amo quando você está escrevendo e não quando está sendo visto ao dizer isso. Bom, o uso constante de telas, então, tanto na escola quanto na vida particular dos alunos, tem levado muitos jovens a desenvolverem dificuldades de aprendizagem. Quando são solicitados a realizar atividades analógicas ou escritas, né? Ou seja, que não sejam digitais, analógicas, porque não são digitais, ou escritas, eles não conseguem se concentrar por muito tempo, perdem a atenção, ficam estressados, porque perdem a paciência, porque tem que focar. Isso ocorre porque a forma de pensar está sendo condicionada pelo alto índice de interação com telas, que não exige um esforço intelectual significativo, já que tudo é apresentado pronto e o máximo de esforço necessário é apertar teclas ou tocar a tela. E, diga-se de passagem, prestar pouca atenção em poucos minutos de tela daquele assunto, né? Muda-se logo de assunto. E se não tiver outro chamarisco, né? Um WhatsApp ou uma notificação qualquer de outro aplicativo que te chamou a atenção e você foi lá e abriu e saiu da tela, que você estava, em princípio, focado. O que mais preocupa nesse momento é a inserção dessas plataformas tecnológicas na escola de forma natural, sem uma pesquisa prévia ou consulta popular. Isso tem levado à normalização da tecnologia como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e aprendizagem, sem considerar os possíveis efeitos nocivos. Está se tomando como essencial algo que não se tem certeza.
Ninguém fez ali, isso é muito recente. Nós não temos ainda pesquisas e análises substantivas, profundas, que possam nos dizer que essa inovação é essencial. Se ela centraliza o conhecimento, se ela amplia essa capacidade. Eu creio que não, mas eu não sou estudioso da área. Mas pela minha crença particular, pela minha própria participação e leitura dentro da internet, estou falando eu, José Roberto, eu vejo que você começa a perder algumas paciências, começa a perder algumas capacidades. Uma delas é a paciência de ler mais profundamente um texto. Você começa a querer ver resumos, você começa a querer saltar. Há uns tempos atrás tinha um negócio de leitura dinâmica. A prática da leitura dinâmica, às vezes, ela subtraía algumas nuances da leitura, que eram apreciações que o autor fazia, algumas digressões. Você lia em bloco, tirava as principais informações e formava um conhecimento. Para pessoas muito versadas em vários assuntos, você pode depreender algumas coisas que você não leu, mas que não ficaram omissas para você devido à sua capacidade desenvolvida. Mas para aqueles que estavam pegando a coisa a priori ou que não tinham uma cultura subjacente, aquilo ali era uma omissão do texto. Uma coisa que você propositalmente permitia que fosse omitida a você pela sua prática da rapidez da leitura dinâmica. E isso aí fazia com que você, na realidade, não tivesse o prazer de ler e nem tirasse tudo de importante e de interessante que o texto estava te passando. Tá? Eu acho que é um pouco por aí o que está acontecendo quando você está lendo resumos, quando você está vendo abreviações e quando você perde o foco toda hora. Tá? Então isso tudo tem que ser estudado. Eu não estou falando com nenhuma autoridade, estou falando como um apreciador e fazendo conjecturas a partir do que leio em outros lugares e a partir dessa leitura que estou fazendo aqui agora. Bom, vamos voltar ao texto. Condicionar docentes e alunos a passarem horas diante de telas, além do já excessivo tempo que muitos passam fora da escola, pode ser prejudicial. Falta estudo, né? A falta de limites no uso dessas tecnologias pode agravar problemas de saúde física e saúde mental, além de impactar negativamente a capacidade de concentração e o desenvolvimento de habilidades analógicas e motoras. Essas habilidades analógicas e motoras, distinguindo daquilo que são habilidades digitais, vamos dizer assim, as habilidades analógicas elas são desenvolvidas num cérebro plástico que vai sendo permeado aos poucos e moldando uma mente mais capacitada. A digitalização ela é simplificadora, então ela simplifica a habilidade, ela comunica entre dois pontos mais rápido, mas ela deixa de passar pelos matizes. Os matizes que demandam tempo é aquilo que aprofunda e permeia seu cérebro, seu conhecimento e que te faz uma pessoa mais versada, com mais capacidade de tomar decisões a partir dos seus próprios recursos esses que você, a maneira de uma empilhadeira, né, foi empilhando, foi somando, né? E eles se interpenetram, são habilidades que se completam. Né? Você lê um texto, é capaz de interpretá-lo, faz associação com dados históricos, faz associação com coisas que você já viu, que você conversou. Você está num meio em que as pessoas têm dúvidas que alertam a você de possíveis dúvidas futuras suas, completa o seu conhecimento. Diante de uma tela você está muito isolado, conversando com ninguém, né, que sistematizou digitalmente um conhecimento rápido e informacional, que não faz um construto teórico suficiente para você, porque esse construto quem faz é a pessoa que está absorvendo, só se ela tiver um cérebro limitado, ou se ela já tiver passado muito pouco tempo pela educação e não tiver capacidade de absorver os liames, os matizes das variabilidades do conhecimento. A escola deveria oferecer aos alunos um modelo diferente de elaboração do conhecimento, que promova a criatividade e valorize tanto o saber prático quanto o teórico. Em vez de condicionar ainda mais os alunos a passarem mais horas na frente das telas, as instituições de ensino deveriam incentivar atividades que não dependam exclusivamente da tecnologia digital. O ideal seria que dependesse o
O mundo digital ele é importante e ele é uma inovação e ele é o futuro. Mas ele tem que ser burilado para que ele não nos prejudique, né? Para desenvolver e expor os riscos da imposição do uso constante de plataformas digitais nas escolas sem uma reflexão crítica, utilizamos o trabalho de Pierre Weil, de 2020. O autor levanta questionamentos sobre a normalização de certos hábitos associados ao consumo de conteúdos digitais e a frequência de acesso a esses conteúdos, destacando os possíveis riscos à formação e ao desenvolvimento cognitivo. Segundo Weil, a normose, quer dizer, a tendência de você estar dentro da normalidade doentiamente, é considerada. Vamos ler o que o Weil falou. O resultado de um conjunto de crenças, opiniões, atitudes e comportamentos considerados normais, logo em torno dos quais um consenso de normalidade, mas que apresentam consequências patológicas e ou letais. Isso seria o conceito de normose a princípio, tá? Alguns exemplos de normose são, por exemplo, usos alimentares como o açúcar, o uso de agrotóxicos e inseticidas, o consumo de drogas como o cigarro ou o álcool, o paradigma newtoniano cartesiano e a fantasia dualista sujeito-objeto em ciência, o consumismo associado à destruição da vida do planeta. São coisas patológicas normalizadas que o indivíduo padece por normose, quer dizer, por mania de estar dentro daquilo que foi normalizado, né? Se você assistir violência o tempo todo, ver violência na sua frente e isso começar a ser normalizado na sua vida, aquilo não deixa de ser patológico, aquilo não deixa de ser doentio, aquilo não deixa de matar. As pessoas matam e morrem, não deixa de ser criminoso, não é isso? Então, quer dizer, quando uma coisa é normalizada, ela não necessariamente é boa. Então nós temos que ver o que é normalizado para saber, fazer uma crítica sobre a normalização de certas coisas, para saber se elas nos afetam. Por exemplo, o consumo do açúcar era normalizado, hoje em dia se discute. A questão do agrotóxico e dos inseticidas, que tem sido normalizado e alguns discutem, mas alguns poderosos passam por cima e a gente faz consumo. Aqui no Brasil são aceitos, vários que não são aceitos no exterior. Tem que ser levado em consideração. Quer dizer, quando você, mas é normal você ter agrotóxico e inseticida, não, você tem outras formas de fazer isso, né? O agrotóxico, o inseticida, ele é mais barato, mas existem maneiras mais naturais de você utilizar um antipraga sem acabar com o meio ambiente. O consumo de drogas, por exemplo, cigarro. O cigarro já foi normalizado, já foi chamado de charmoso e tal. Hoje a gente sabe que o cigarro é uma porcaria. Graças a Deus, 1% da população fuma, não fuma em locais públicos, você quase não vê ninguém fumando. E o próprio álcool, o pessoal está, hoje é dia internacional da cerveja e tal, cervejinha, você não bebe mais nem uma cervejinha, nem um vinhozinho. Quando você bebe constantemente, faz uso de uma quantidade alcoólica ainda de graduação baixa, mas constantemente você se tornou um viciado, aquilo ali está trazendo problemas para a sua vida no dia a dia. O paradigma newtoniano cartesiano é aquele negócio de você fazer raciocínios somente racionais, deixar de se aprofundar nos temas, quer dizer, nem tudo é mecânico, né? E a fantasia dualista sujeito-objeto em ciência, e o consumismo associado à vida do planeta. O autor considera o uso da informática uma normose, a maneira de uma coisa que pode ser normalizada, porém pode ser patológica. Normose seria aquela normalização de coisas que não foram pensadas e não se sabe o quanto de mal que aquilo faz. Segundo ele, há um consenso cultural quanto à normalidade do uso da informática, mas esse uso apresenta consequências patogênicas e ou letais que são frequentemente normalizadas e ignoradas. Para desnaturalizar o aumento vertiginoso do uso da informática e suas consequências sociais, Pierre Weil propõe dois conceitos para aprimorar sua análise. Informatose, né? Seria a normalização da informática. E a cibernose seria a normalização de você viver sempre no mundo informacional ou no mundo cibernético. E esses conceitos ajudam a entender os impactos patogênicos e letais do uso intensivo de informática, que são frequentemente normalizados ou ignorados na cultura atual. De acordo com Weil, a informatose é um termo que criamos para designar distúrbios ou mesmo doenças causados por excesso de fluxo de mensagens informacionais informacionais de informática, tá? Em relação a um receptor, isto é,
a uma só pessoa, enquanto a cibernose, criado por um psicólogo francês, Van Boxtael, para designar nós de estrangulamento nas comunicações, mas especialmente durante uma situação experimental que chama-se socioanálise, um método de dinâmica de grupo. Retomamos o termo para designar mais especialmente situações de perturbação de comunicações com efeitos patogênicos sobre o sistema nervoso ou funções mentais, causadas na sua maioria pelo uso de aparelhos cibernéticos. Vamos abordar algumas consequências patológicas do acúmulo de informações ou do uso de informática em determinadas condições, caracterizado no que o autor denomina informatose. Entre essas consequências destacam-se o isolamento e desmembramento familiar, onde o uso excessivo da tecnologia pode levar a uma desconexão emocional, física entre os membros da família. Além disso, a dissonância cognitiva entre a aspiração de absorver informações e a real capacidade de processá-las, gerando uma frustração e estresse, porque você o faz rapidamente, com conceitos e termos que às vezes você não entende e não se aprofunda, então você fica com informação sem fundamentação, sem aprofundamento. Ela é rasa e você sabe que você não tem aqueles conceitos aprimorados, mais aprofundados dentro de você. Então isso gera uma frustração e estresse, principalmente quando você é questionado ou quando você tem que fazer uso daquilo. Outra consequência é a ligação sutil entre o computador e o ser humano, onde a dependência da tecnologia pode afetar a saúde mental, levando à neurose do virtual. Essa condição é caracterizada pela dificuldade de distinguir entre o mundo virtual e o real. Neurose virtual seria uma confusão entre a virtualidade e a realidade. Além disso, a divulgação constante de violência na mídia digital pode desensibilizar o indivíduo e aumentar a sensação de insegurança. Ele não tem o verdadeiro sentido do que está acontecendo, não tem uma visão crítica. Isso acontece com a TV também, né? Além disso, a divulgação constante da violência na mídia digital pode desensibilizar o indivíduo e aumentar a sensação de insegurança. Essas são as principais consequências patológicas resultantes do excesso de fluxo de mensagens informacionais, ou seja, que vêm da informática, direcionadas a um único receptor, conforme descrito pelo autor. A cibernose está associada aos efeitos da atrofia das funções humanas, incluindo comunicação. Segundo o autor, uma das principais consequências é o desequilíbrio dos hemisférios cerebrais. Pierre Weil afirma que a educação atual se tornou predominantemente intelectual, focada no armazenamento de grandes quantidades de informações e no treino raciocínio lógico-matemático, funções ligadas ao hemisfério esquerdo do cérebro. Ou seja, você está usando somente o racional e está trabalhando com um lado só. Em contraste, a criatividade associada ao hemisfério direito é pouco estimulada pela informática, aliás, a criatividade ela é quase que achatada pela informática, ela te traz tudo pronto, né? Então, levando a atrofia dessas funções em crianças e adolescentes, que é o momento de crescimento deles, que se tornam dependentes do computador. Porque a informação, o conhecimento, tudo que é criado, tudo que é novo, tudo que pode ser sugerido, está dentro do computador, não está na cabeça dele, ele não consegue formular. Outras consequências incluem a atrofia da função numérica da mente humana e frustrações nas comunicações e relações humanas. As considerações sobre os impactos do uso excessivo da informática e das redes de comunicação virtual não foram devidamente observadas pelo Estado, né? Não há um documento oficial do governo federal alertando sobre os riscos associados ao uso excessivo dessas plataformas pelas instituições de ensino. Esse cenário contribui para a percepção de normalidade, como se toda a lógica implementada por meio dessas plataformas estivesse alinhada com o desenvolvimento intelectual e tecnológico, o que não é verdade, que é sempre considerado um avanço, o que não é necessariamente bom, mas que na verdade expõe as crianças e adolescentes aos riscos quando não observada as restrições cognitivas que as telas podem produzir. Finalizamos o texto. Um adendo. Países como a Finlândia retiraram telas e computadores, né, e celulares da sala de aula. E eles têm um tempo dilatado de escola. Por que será que o fizeram? De repente, porque estudaram. Alguns cientistas que trabalham diretamente com informática não permitiam que seus filhos usassem até uma certa época computadores e celulares, a não ser brevemente. Um deles, Steve Jobs. Certo? Parece que o da informática lá da Microsoft também agiu dessa forma. Bom,
Aqui as referências são Matoso, Pierre Weil. Esse Matoso eu não conheço, Pierre Weil eu já li sobre ele. Ele tem um livro aqui chamado A Normose Informacional, ele tem um livro chamado Normose, e também tem um livro que ele fala sobre a linguagem corporal. Muito interessante. Uma das coisas que você perde na virtualidade é a capacidade de fazer leituras corporais. Porque se você está no virtual, você não está convivendo com aquela pessoa, você não sabe quem ela é, como é que ela se porta, quais são os sentimentos, como é que ela expressa seu rosto, você está deixando de ter uma educação a princípio, principalmente se você é um jovem. Bom, Gustavo Gabriel Garcia foi o rapaz que trouxe esse texto até nós. Eu agradeço a estada de vocês aqui comigo, espero que você tenha gostado desse texto. Desculpe as minhas digressões, desculpe até se eu cometi algum erro. Faça a sua reflexão, faça as suas leituras, vá atrás disso aí, porque é interessante, principalmente se você é um educando, ou seja, se você é um jovem que está se educando, se você é um pai de algum educando, se você está educando alguém, e para você próprio, né? Porque isso faz diferença em qualquer idade. É claro que é uma inovação, é uma benesse, trouxe muitos avanços à humanidade, mas também não pode ser tomado como panaceia e ocupar o lugar dos estudos. Eu estou vendo isso aí de entrar dentro das escolas, dentro dos currículos, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos desconfiar disso. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!